E aí, galera, bom dia. Primeiramente, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Não achei que fosse dar tanta gente. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre DRF. Não sei se tinha alguém lá embaixo. A gente acabou de ver uma palestra com o Bernardo fantástica sobre Django. Então, é bom que ele já deu uma introdução do que é Django, para quem não sabia o que era. Então, a gente vai subir agora um pouco o nível de abstração e a gente vai falar sobre REST, né? Em cima do Django. O subtítulo parece um pouco de clickbait, mas não é não, tá? É verdade. Eu vou mostrar que é verdade. É meio clickbait, mas não é não, é verdade. Então, uma breve introdução. Eu sou software developer numa empresa chamada CrowdBotics. Eu também sou software developer na Diebold, mas eu não botei aí porque eu não pedi permissão. Então, tem a galera aí. Sou Pythonista desde 2014. Trabalhava com Python com servidor, com automação de script e tal, e aí decidi ir para a web. Sou recifense, não sei nem como é que tá meu sotaque mais, mas tá uma mistura, né? Eu sou recifense, mas eu estou andando pelo Brasil, já trabalhei em Blumenau e agora estou em Indaiatuba, trabalho na Diebold. Eu já estou aqui em São Paulo. Sou apaixonado por Django, comecei na web por causa do Django e estou com ele até hoje. Já desde a 1.6 aí, já passei por muita coisa, por muito bug. E sou um dos administradores do grupo da Python Brasil no Facebook. Então, acho que alguém já deve ter me visto lá dando bronca, banindo gente. Então, aqui estão os meus contatos. Meu Twitter, meu Facebook é a mesma coisa. Do meu e-mail, só que sem um ponto. Então, quem quiser procurar por e-mail vai achar. Quem quiser achar por username é só tirar o ponto. E o meu Git está aí. Tem algumas coisas lá. Não tem nada muito participativo, como muita gente aqui da comunidade tem. São mais projetos particulares, desafios, coisa da minha cabeça. Mas que tem algumas coisas valiosas lá para que alguém queira, se alguém quiser dar uma olhada. Então, basicamente, eu vou fazer uma introdução do que é REST, para quem não sabe. Alguém aqui não sabe o que é REST? Bom, então não precisava de introdução, mas vamos lá. O REST é uma arquitetura baseada em três conceitos simples. São os três pilares. São ações, recursos e representações. É baseado em HTTP, né? É baseado em cima de HTTP, então a gente utiliza dos verbos do HTTP, get, post, delete, options, read. E o que o REST não é? O REST não é JSON. Muita gente acha que é REST porque retorna JSON. Não, o JSON é um dos tipos de renderização possíveis. Você tem diversas outras, o Django REST Framework, inclusive, ele tem várias outras, inclusive LaTeX, CSV, Excel. Então, o REST não é JSON exclusivamente, você consegue muita coisa. Ele não é um protocolo, ele é uma arquitetura. Ele é baseado, ele foi feito em cima do protocolo HTTP, então ele não é um protocolo de comunicação. E, obviamente, ele não é a solução para todos os problemas. Em alguns momentos, você pode ser melhor usar SOAP. Há controvérsias, mas... Há controvérsias. Mas eu já vi casos que, sim, é melhor usar SOAP, por exemplo, em grandes RPs monolíticos, monstruosos. Eu vim de Blumenau, então eu tive alguns exemplos ruins lá. Posso citar o nome não, mas beleza. E se alguém quiser saber mais profundamente do que é REST, eu recomendo este tutorial fantástico do pessoal da Vinta. Foi feito pelo Flávio e do Shima. É sensacional, são 3 partes. É lindo e maravilhoso, cara. Pode ler sem medo. Ele faz de cima a baixo o que é o REST e como implementá-lo da melhor forma, como identificar pontos importantes. É fantástico, só vendo. E por que usar o REST? Né? O Django REST Framework em si, por que usar isso? Uma das features mais incríveis, um dos problemas que eu tive quando eu comecei a trabalhar com API era ter que usar curl ou ter que usar até que um dia apareceu o Postman. Né? Antes do Postman era muito feito com requisição por terminal. E o Django REST ele fornece uma coisa chamada Browsable HTML API. Basicamente é você navegar na sua API no navegador. Então você consegue simular todos os tipos de requisições, get, delete, request, consegue ver listagem, consegue ver tudo através do navegador. E isso facilita pra caramba o desenvolvimento. Ela é plugável e desplugável, como a maioria das coisas no DRF, então você consegue tirar e habilitar e desabilitar. Eu não quero mais, eu não quero que ninguém tenha esse acesso facilitado à minha API, então você consegue tirar, desacoplar, depois você pluga de novo. Ele provê serialização de dados via ORM e não ORM. Então você pode fazer do jeito que você quiser.
Você pode plugar o seu model lá, ele vai serializar os seus campos. Ou você pode ir lá e criar um serializer manual, sei lá, retornar um JSON a partir de um arquivo JSON, serializar isso e mostrar. Você pode trabalhar do jeito que você quiser. A comunidade por trás do DRF é incrível. Eu acho que é uma das libs mais fortes do Django. Se não for a maior, tem outras, né? Mas eu acho que é uma das mais fortes e a comunidade deles é sensacional. Você dá um grito no Twitter, tem gente o tempo todo para ajudar. Muita gente trabalhando em cima da lib o tempo todo. Uma das melhores documentações que tem das libs de Python, eu acho que bate pau a pau, e eu acho particularmente, tá, em sua opinião minha, na verdade minha, ela bate pau a pau com a documentação do requests. É fantástica a documentação do DRF, tem tudo lá. Inclusive a galera da Vinta fez ainda o favor de criar um site chamado cdrf.co, que é baseado no ccbv.uk.co.uk, que tipo, destrincha todas as classes que tem para usar e o que você pode sobrescrever, os métodos que você pode implementar das classes do DRF. Então, além da documentação ser fantástica, ainda existem outras ferramentas para ajudar. cdrf.co. Tem autenticação plugável com a Alpha Auth2 via plugin. Então, você instalou um plugin, configurou 2 linhas, está pronto, você consegue fazer requisição ao Alpha, conectar com o Alpha. Pode tirar isso depois. E isso aqui, cara, tem de carrada, tem de moi, como a gente fala em Recife. Tem de moi. Tem muito third party em cima de third party, porque o DRF já é uma third party e ela tem um ecossistema gigantesco de plugin, packages e outras third parties para compor o que já é incrivelmente composto. Então eu falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade, é uma das melhores libs de Python, junto com o Requests, o NumPy e outras tantas. Então, um breve roadmap aí do que a gente vai ver. Tem muito mais do que isso aqui, tá? Mas não dá para falar em 40 minutos. Não dá para falar nem em 3 horas, mano. Tem muita... Cara, é muito grande. É uma lib muito completa, velho. Então, basicamente, vai ver o básico de como configurar até visualizar. Então, vai ver serializers, o que são, como usar, do que se alimentam, do que vive. Views e view sets, routers, handlers, modos de autenticação, permissão, filtering, ordering e ações customizadas, ou as conhecidas custom actions ou nested routes. E o que são os serializers? Os serializers, basicamente, eles permitem que dados complexos como query sets e instâncias de modelo sejam convertidos em tipos nativos do Python para que possam ser facilmente renderizados como JSON, XML ou os outros renders que estão disponíveis, ou outro tipo de conteúdo. Eles também provêm a deserialização desses dados, permitindo que os dados parciais sejam convertidos de volta em dados complexos após a validação. Ou seja, você passa uma data lá, você faz um request post com uma data, sei lá, o serializer ele é responsável por transformar aquilo num objeto datetime e salvar no seu banco, né, usando o serializer do DRF. Então, isso aqui é a implementação básica de qualquer serializer, a mais simples, tá? A mais abstraída possível. Existem níveis, você consegue baixar isso aqui até, tipo, o serializer mais básico, que é o base serializer, e aí você vai ter que implementar tudo na mão, obviamente, como qualquer classe. Mas, por padrão, quando você precisa de uma API, aí você vai fazer. Então, você vai importar. É bem parecido com o model form do Django, né? O Bernardo estava falando. É bem parecido. Basicamente, o serializer do DRF se comporta como o model forms do Django, só que voltado para serializar os dados para a sua API, de forma mais fácil. Então, ó, você define qual model que você quer, os fields, e tipo, se você vai ter read-only, se não vai, isso aqui é uma das opções, isso aqui não é obrigatório. Os únicos campos obrigatórios são esses dois, beleza? Então, você vai importar isso aqui e você já tem um serializer pronto para ser plugado numa view. E aí é que são as views. As 3 linhas de código. Isso aqui não é obrigatório, eu só coloquei para mostrar, tá? Então esquece isso aqui. A sua view, ela é isso aqui. É o seu serializer e o seu query set. Ponto. Acabou. Só isso. 1, 2, 3. 3 linhas de código, você tem uma view pronta. O que é isso aqui? Você consegue plugar, como eu falei, plugar e desplugar coisas nas suas views do DRF. Então você consegue plugar permissions, você consegue sobrescrever os métodos e devolver e tratar os seus dados do jeito que você quiser. Como tem ali em cima, as view sets são conjuntos de views que abstraem um comportamento referente às ações realizadas
pelos clientes como get e post. À primeira vista, elas são parecidas com class-based views e que fornecem informações como list ou create. Você consegue sobrescrever essas caras e retornar os seus dados do jeito que você preferir. Se você quiser fazer um filtro, se você quiser fazer alguma tratativa antes de mostrar seus dados para o cliente, você sobrescreve esses caras. Mais uma vez, lá no CDRF você tem todos os métodos, qual o comportamento dele padrão e o que é que você deve implementar da forma correta e o que é que você deve retornar para que ela se comporte da forma normal, após você ter modificado, óbvio. Então é isso, você precisa declarar a classe, qual serializer você vai usar junto com essa classe e qual é a sua query set. Eu preciso filtrar, logo de cara eu preciso filtrar a minha query set para que só retorne para mim os dados que é de quem está fazendo a requisição. Então, tipo, eu tenho meus cachorros lá, meus gatos, os meus cachorros, e quando eu fizer a request na minha API, eu quero que retorne só os meus, eu não quero que retorne do Henrique, por exemplo. Então, eu sobrescrevo meu método e faço um filtro dentro aqui e retorno minha query set. E passando o cara que está logado como owner. E aí vai me retornar já filtrado dentro desse cara. Então, as views. Qual a diferença das views e das view sets? As view sets, geralmente, a model view set, existem outras, mas a model view set, que é aquela de 3 linhas, elas foram feitas para trabalhar junto com o model. Por isso que ela é tão abstraída. Mas você pensa, pô, eu só consigo trabalhar com a API do DRF usando o model view set? Eu preciso obrigatoriamente ter um model se eu quiser fazer uma ação que não depende de model. Você tem as views. O DRF ele já fornece, né, ele dá a maior liberdade de implementação para você criar ações customizadas, que podem ou não ter ligação direta com o model. Você pode, sei lá, só fazer um echo aqui, botar um texto e retornar um response e pronto, você não mexeu em model, você não mexeu em nada. Você implementa, você importa, herda, se comporta muito parecido com a view set. Você consegue plugar autenticação, você consegue plugar permissão, você consegue plugar renderer. Outra coisa, obrigatoriamente a gente precisa trabalhar com classe. Tipo, cara, eu tenho o meu projeto, ele é todo FBV, é todo baseado em função. Eu não uso classe. Eu preciso, obviamente, trabalhar com classe no Django, no REST? Não, você não é obrigado. Para a maioria dos casos, o Django REST ele fornece decoradores que você pluga do mesmo jeito como atributos. Você decora a sua função com o que você quer, com as suas classes de autenticação, com as suas classes de permissão, com os seus renders. Tem tudo na documentação, tá? Então, eu não só estou fazendo essa observação aqui porque a galera está vendo só classe, pode pensar que só funciona com classe, não. Eu não vou entrar em funções porque vai expandir demais o escopo. Então, é basicamente isso. Classes e funções. Funções funcionam com decoradores e as classes funcionam com os métodos. Então, você consegue plugar aqui, você herda, né? Ele já fornece uma view genérica. Você herda e aí você define o que você quer. Nessa minha view, ela vai responder só o get. Então, você vai lá e implementa o get do jeito que você quer. Nesse caso aqui, você recebe um parâmetro, verifica se ele existe, se não, você filtra e retorna, faz um método aqui, faz uma ação qualquer, se alimenta seu cachorro, sei lá, e retorna uma mensagem e um status para o usuário. Né? Isso aqui também é do próprio DRF, né? Você pode ver aqui que você importa o status, e fica uma parada mais semântica do que você meter um status igual a 200 aqui. Né? Beleza, a gente sabe o que é um 200, mas às vezes tem um 415, um 403, que ninguém lembra de cabeça o que é. Então, semanticamente fica mais bonito. Você sabe o que é que você está fazendo. Então, essa é uma outra forma de implementar views e ações com o DRF. Se eu estiver indo muito rápido aí, velho, avisa. E além das views e dos serializers, a gente precisa de rotas. Né? A gente precisa chegar até os nossos recursos, os nossos resources. O DRF faz isso de maneira fantasticamente simples, até meio mágico, inclusive. E ele funciona registrando as view sets ou as views desejadas. Importando uma classe e fornecendo 2 parâmetros, você consegue ter patterns automaticamente gerados para você. Nesse caso aqui, quando eu passo o nome, isso aqui é o que vem na minha URL, tipo API/v1/dogs, API/v1/cats, API/v1/ qualquer coisa. E eu digo que essa URL é relacionada a essa minha view aqui. A minha view set que vai tratar com esse meu router é essa aqui. Então, automaticamente, você passando esses 2 caras, ele vai gerar esses patterns para você. E ele já está configurado para receber qualquer tipo de requisição. Ele vai receber get e post,
no root do seu resource, né, no dogs barra, e ele vai receber put, patch, delete no detail, que é quando você passa o PK por padrão, isso aqui pode ser modificado, quando você passa a instância do objeto que você quer acessar. Né? Então, automaticamente ele já gera isso aqui para você. Você não tem que ficar criando rota manual aqui, dizendo, esse cara... É possível fazer isso? É possível fazer isso. Aqui já está abstraído. Mas nada impede que você chegue aqui, meta um URL patterns e escreva na mão, eu quero mudar, eu não quero que o comportamento seja isso, eu quero outra coisa. Você consegue. Vai demorar um pouco mais de trabalho, mas aqui já está abstraído e pronto para ser usado. Né? Às vezes a gente precisa de uma parada rápida e é isso que ele faz para a gente, ele abstrai o máximo. Authentication. No DRF built-in existem 4 tipos de authentication que você não precisa se preocupar com instalar nada. É Session Authentication, Basic Authentication, Token Authentication, Remote User. O Session é baseado em sessão, como o login do Django normal. O Basic funciona mais ou menos da mesma forma. O Token, você vai passar os seus dados, ele vai retornar um token. Você consegue colocar isso no header e a partir daí ficar fazendo requisição autorizada o tempo todo. Você não precisa ficar passando usuário e senha o tempo todo, usuário e senha, usuário e senha. No caso do Basic, né, você precisa passar o usuário e senha o tempo todo no header para que ele funcione. No Session ele vai guardar uma sessão e vai funcionar. E aqui vai passar o header, o token no header. É o mais utilizado geralmente nas APIs, por aí a gente vê, né? Get token ou fetch token ou qualquer coisa. Manda um post, pega um token, bota no header e começa a usar a nossa API. E o Remote User, que eu não vou mentir que eu nunca usei, nunca tive necessidade. E, como eu falei, é possível plugar e instalar bibliotecas, OAuth, OAuth2 e até Social Auth. Login com Facebook, Git, Twitter, qualquer rede social dessa que a gente vê na internet para plugar, LinkedIn e tal. Existem pacotes que fazem isso para você. Tá? Então, se você quiser que, eu quero que minha biblioteca ela receba login do Facebook ou login do Twitter. Tem pacote para isso, já para só instalar e já vai estar pronto. Você configura como sempre, né? E já vai estar pronto para você usar. Então você consegue usar o back-end do Facebook, do Twitter, de qualquer rede social para logar na sua API. As classes de autenticação podem ser definidas no contexto da aplicação geral. Você vai lá nos seus settings e Default Authentication Classes e você coloca um pipeline de autenticação. Então, quando chegar a sua requisição, ela vai bater nesse pipeline. Esse tipo de requisição se encaixa em algum desse meu que está configurado aqui no contexto geral? Não, nega, não faz nada. Tá, beleza, trata como qualquer pipeline do Django, quem trabalha com Django conhece os pipelines, né? Normal, os middlers e tal. Ou também pode ser definido no nível da view set que você está trabalhando, da view ou da view set. E é possível definir múltiplas classes de autenticação, não obrigatoriamente você precisa ter uma só. Tá? Então, por exemplo, nessa classe aqui específica, eu quero que o cara possa autenticar via token ou com Basic Authentication. O cara não é obrigatoriamente, não é obrigado a requisitar um token para ficar fazendo requisição nessa minha view específica. No resto, todo o resto, ele precisa só de token ou a Basic Authentication está só para essa. Né? Então, basicamente, é questão de definir o atributo, passar uma tupla, uma lista, né? Com as classes de autenticação que você quer. Como tudo no Django REST, no Python, você pode criar suas próprias classes de autenticação. Você vai herdar do Basic Authentication e vai implementar os métodos lá do jeito que você quer e vai plugar ela aqui, ou em outra view, ou lá. Você faz do jeito que você quiser. Tem uma parada lá muito louca, eu nunca precisei, nunca tive necessidade, o próprio built-in do DRF já foi suficiente. Mas se você quiser, cada um tem a sua necessidade, é possível você criar suas próprias classes de autenticação e plugar aqui. Então, para autenticação é basicamente uma linha a mais. E os renders? Como eu falei, REST não é JSON. Né? JSON é um dos renders possíveis. A galera bebe água, né? Eu bebo café. Né? Então, um dos renders possíveis é o JSON, é o padrão, vem por padrão lá. Se você não fizer nada, ele vai retornar JSON. Mas se você não quiser trabalhar com JSON, eu quero trabalhar com XML, porque, sei lá, eu comunico com um cara que consome XML. Você não tem built-in XML, tá? Mas você tem plugin. Então você, padrão, instalou o plugin, plugou na autenticação de classe na sua view específica ou no nível da aplicação, está pronto. E aí você tem outros. Você consegue retornar templates.
como se fosse o próprio comportamento do Django. Imagina que você, sei lá, vai fazer uma requisição Ajax e você quer que retorne um template para você pegar esse template e dar um append no HTML no seu front. Você não quer fazer, sei lá, um template na mão. Você quer que o back retorne para você. Template static. Template, você vai passar um template junto com um contexto como se fosse uma view do Django padrão. E ele vai retornar para você um HTML todo prontinho, que você vai pegar aquilo ali no retorno e vai plugar onde você quiser. Esses dois. A Browsable API, que eu vou mostrar um pouquinho como é que ela funciona. O admin, que se comporta parecido com o admin do Django. Então você tem listas, filtros, você tem ordenação, tudo dentro da Browsable, você tem um admin. Então quando você acessa uma view com um admin de renderer, você vai ter uma lista como se você estivesse no admin do Django. Aquela lista que você consegue fazer filtro, selecionar, ordenar, coisa e tal. HTML Forms, você vai ter forms que você consegue trabalhar. Também ela funciona dentro da Browsable, mas ela também funciona à parte. Então, quando você acessar, por exemplo, uma view que tem HTML Form, você vai receber os campos do HTML Form para você preencher e mandar um post. E o retorno você vai trabalhar do jeito que você quiser e multipart para fazer upload. De arquivo, upload de imagem, upload de arquivos de mídia, qualquer coisa. E ali são as third parties que a gente tem. Então, você usa Pandas, você usa LaTeX, seu JSON é Camel Case, Ultra JSON, CSV, MessagePack, JSONP, XML e YAML. Então, tudo isso aí está disponível como plugin e tudo isso aqui está disponível built-in na própria biblioteca. E como é que a gente faz para modificar? É muito complicado você trocar um JSON para um XML. Porra, eu tenho, sei lá, 5 classes de render dentro da minha view. Como é que eu faço para modificar, velho? Eu preciso, tipo, sei lá, criar 5 URLs diferentes? Não. Formato qual render que eu quero? XML, JSON, Pandas, LaTeX, o que você quiser. Ou ponto e o render que eu quero no final do resource. Então eu tenho lá, sei lá, dogs.xml, ele vai me retornar uma resposta XML. Dogs.json, ele vai me retornar JSON. Dogs.csv, ele me retorna CSV e por aí vai. E como é que eu configuro isso? Da mesma forma que você configura tudo no DRF. Atributo, tupla, e você bota a ordem que você quer aqui. Então, ó, como eu disse, o XML não é built-in. Então você precisa instalar, importar aqui. Tá vendo que ele é de outra lib, né? Underline XML. Não sei se está muito ruim. Tá dando para ver aí? Tá legal? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não sei se dá para dar um... não fez nada. Beleza, foi mal aí. Depois eu vou disponibilizar, tá? Então você, atributozinho, tupla, passa o que você quer, mesma coisa. Ah, eu não quero mais agora XML, tira. Eu quero XML, bota. Eu não quero, tira. Você lida do jeito que quer. Eu quero que todo mundo responda JSON e só essa classe responde XML. Tira, deixa só o XML, só a API inteira vai funcionar JSON, só esse cara vai retornar XML. Ponto. Então você não está amarrado a um render específico. Você pode trabalhar na sua API do jeito que você quiser. Não é o indicado, mas dá para fazer. Não é só porque está lá que a gente pode usar, né? Mas pode fazer. E aí tem uma diferençazinha que você precisa definir por padrão dentro do seu pipeline. O seu parser, XML, é só do XML isso aqui, tá? E o renderer. Você precisa colocar no contexto da aplicação e depois importar na view. Então, simples como qualquer outra coisa no DRF. E aí as permissões. Quando eu fiz, estava bom, cara. Dava para ver, mas ficou bem ruim. Mas beleza, vamos lá. Juntamente com a autenticação, as permissões definem quando e como o seu cliente ele pode fazer alguma coisa, pode acessar, pode ter um comportamento específico na sua API, em um determinado recurso da sua API. Então elas podem, do mesmo jeito, pode ser definida no contexto ou por view e view set. Mesma coisa. Eu preciso de uma permissão específica que o Django, o DRF, ele fornece algumas permissões a nível de model e a nível de anonimidade, a nível de tipo, só quem pode acessar aqui é o dono. Então, built-in ele já tem alguns níveis de permissões, mas 90% dos casos você sempre vai precisar de uma permissão específica. Um negócio que eu nunca entendi por que isso ainda não ficou built-in. Isso é um dos exemplos que tem na documentação do DRF. Is owner or read only. Isso tem na documentação dos caras, mas não tem na lib. Então você tem que, toda vez que você precisar fazer alguma coisa, eu preciso só o dono desse objeto acesse. Aí você vai ter que fazer isso aqui. Sempre. Não sei porque ainda não entrou built-in, mas beleza. Então, como tudo, mais uma vez, basta colocar o atributo permission class e dizer quais as classes, quais as permissões que eu tenho naquela view ou no contexto geral da minha aplicação. Tô vendo que segue um padrão, né? Quando você começa a decorar quais são os atributos que você precisa,
já vai meio que no automático. Isso facilita muito a sua vida, você não precisa ficar pensando, pô, onde é que eu preciso botar, onde é que eu boto, eu coloco isso aqui, é em outro arquivo. Não, é tudo dentro da classe, tudo junto, misturado. Eu não consigo, assim, se você não quiser colocar nada, o DRF, por padrão, ele vai fazer todo o trabalho para você, tá? Mas, obviamente, nem sempre isso é o que a gente precisa. Para fazer uma app rápida, qualquer coisa, a gente não vai fazer nada disso aqui. Mas quando a gente chega no nível de complexidade de uma aplicação maior, a gente precisa começar a lidar com esse tipo de coisa, né? O mínimo de segurança. Então, uma das coisas mais fantásticas que eu acho do DRF é o jeito que ele filtra as coisas. Ele trabalha com backends de filtros. Então, você precisa instalar, para habilitar o filtro na sua API, você precisa instalar esse Django Filter, que trabalha dentro do DRF. Alguém me perguntou? Então, existem diversas formas de você filtrar o conteúdo da sua API. Então, você vai manipular a sua API como se ela fosse, por exemplo, sei lá, um campo de pesquisa. Você consegue fazer isso, ela vai se comportar dessa forma. Você consegue manipular como se fosse query sets do próprio Django, você consegue passar, tipo, lookups diferentes, você consegue sobrescrever os lookups. Eu quero que quando o cara pesquise seja um iContains e não um iExec. Eu quero que quando o cara pesquise seja um in, alguma coisa do tipo, você consegue configurar tudo isso, é customizável. Então você consegue modificar o comportamento da query set do seu model de acordo com o que você passa aqui. Então você pode passar por query param, né? E aí você passa o que você quer, qual filme, qual field e qual conteúdo. Então eu quero que o nome do meu cachorro seja Rex. Então tudo que me tiver com o nome de Rex me retorna aí. Ou então você pode filtrar por, igual o Django, né? Por parâmetro de URL. Então você vai receber esse cara na sua view. Eu coloquei o print errado aqui, mas beleza. Esquece aqui. Esquece. Ah tá, lembrei o que é isso aqui agora. Foi mal. Ou você sobrescreve um método padrão do retorno query set, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu. Sobrescreve o get query set e dá um hardcode aqui, que todo mundo que requisitar isso aqui vai ser a permissão de quem está logado, né? Então essas são 3 maneiras diferentes de você filtrar. Existem outras que eu vou mostrar ainda. Isso é algumas delas. Existe o Search Filter, que é isso que eu falei. Então, é um dos filtros mais poderosos, né? A mecânica é o Search Filter, que permite que o usuário faça pesquisa na sua base como se estivesse utilizando as query sets do RM do Django. Bastando informar apenas o parâmetro Search, que pode ser modificado também na configuração. Se você quiser botar, sei lá, bananas ali, XPTO, você consegue mudar isso aqui. Então isso aqui não é fixo, não é escrito em pedra. Na URL, que pode ser através das configurações. Então, passou o Search e qual conteúdo você quer. O porquê que isso é poderoso? Ele faz search, ele faz filtro em relações many-to-many for any keys. Como se fosse um query set do Django. Então você tem um relacionamento de user com profile e você quer que ele, além de buscar no username e no e-mail, ele ainda procure na profissão do cara, você passa um profile e um profession. Dunder, né? Underline, profession, que é como a gente faz o filtro no URM do Django. Né? A gente quer fazer pesquisa em relação ao foreign key ou many-to-many, a gente passa 2 underlines e qual é a relação que a gente quer. Ordering. Por padrão, a ordenação do DRF segue o que foi implementado pelas models. Então a gente tem, por padrão, ele é ordenado por ID. Então se a gente define no meta do model do Django, que o ordering vai ser por name, por exemplo, ele vai respeitar aquilo ali. Não, mas beleza, eu quero que ele seja ordenado no name nas minhas views, mas na minha API eu tenho um ordering específico. Então você vai lá e pluga esse cara aqui, ordering fields, e passa o que você quer. Ele vai sobrescrever o comportamento padrão do Django, né, do model do Django, e vai filtrar, vai ordenar primeiro para o user, depois para o e-mail. A ordem aqui é da esquerda para a direita. E aí você diz qual é o back-end que você quer usar. Né? Como eu falei, ele trabalha com o filters, ele trabalha com back-ends de filtro. Então você tem o search, você tem o ordering, você tem mais alguns outros. Os mais utilizados são esses 2. E aí você tem que nem sempre, quando todo mundo trabalha, que já trabalhou aqui com API, sabe que nem sempre get, post e put é semântico o suficiente para dizer o que, é que a gente está tentando fazer com a nossa aplicação. Então, por exemplo, a gente sabe que put a gente vai modificar um registro, né, um registro único de uma instância na nossa, de uma representação na nossa API. Mas às vezes a gente quer fazer, sei lá, a gente quer finalizar uma chamada, por exemplo, que está rolando. Não é semântico a gente dizer, para você finalizar uma chamada, faça um put calls /id. Tá, o que é que eu estou modificando?
O que é que eu tô fazendo com esse put? Eu estou, sei lá, estou adicionando valor, estou tirando valor? Não é semântico, né? Às vezes, e a gente não tem verbo suficiente, a gente não consegue estender o HTTP para ele se comportar com os verbos que a gente quer usar na nossa API. Às vezes a gente está fazendo levantamento, a gente identifica diversos verbos para a nossa API, a gente não tem. A gente tem get, put, post e delete. Ponto. A gente não consegue estender isso. Aí é onde entra as ações customizadas do DRF. Então, como é que isso se comporta? Dentro da sua viewSet, você pode definir com um decorator aqui qual o método que ela vai responder. Então você pode botar mais de um. Essa view ela vai responder com métodos put e post. E qual é o nome, qual é o path dentro, da minha view, do meu resource, que vai responder a essa ação. End call. Então no final das contas, a sua URL vai ficar assim. Você vai ter calls, vai passar o objeto e você vai dizer end call. Então fica para o usuário mais semântico. Ele vai entender que eu passando end call para esse cara, eu vou finalizar esse cara aqui. Vou finalizar a chamada desse cara aqui. Então é basicamente isso. Você vai receber o identificador. Com o identificador você vai pegar o seu objeto que você está trabalhando. Nesse caso aqui eu recebo um timestamp. E aí eu tento finalizar a chamada, né? E aí finalizou, se não finalizar me der um erro, eu retorno esse erro. E ele vai me retornar um objeto com o erro. Eu posso tratar isso no front. E aí eu chamo meu serializer e retorno ele para o meu usuário da forma que eu quiser. Então, dessa forma você consegue deixar a sua API mais organizada, mais semântica para o seu usuário, né? E você consegue estender o comportamento padrão do HTTP, que ele é fechado, todo mundo sabe, não dá para a gente simplesmente chegar lá e agora eu quero uma ação end, eu quero uma ação by, eu quero uma ação, sei lá, qualquer coisa. Eu quero um verbo novo, eu não consigo. Então, a gente consegue, com o DRF, dessa forma, a gente consegue estender o comportamento padrão da nossa API. E é isso. Foi um pouco rápido. Muito obrigado. E a gente ainda tem aí uns 10 minutinhos para pergunta. Eu queria mostrar só o API browseável que eu falei. Valeu. A API browseável do Django REST é isso aqui, ó. Ah, que beleza. Muito obrigado. É basicamente isso aqui. Então, ó, você tem seus recursos, você tem seu login aqui, e você tem os métodos. O get, aí eu quero fazer um post. Então você seleciona aqui. Você tem a forma que ela responde, você tem os renders. E aqui, que beleza. Então vamos fazer um login aqui. E aí você, Session Authentication, tá? Ah, que beleza. Eu não vou lembrar. Bom, eu não vou lembrar. Desculpa aí, galera, foi mal. Bem lembrado. Deixa eu criar um super user aqui. O que é que pode dar errado, né? O que é que pode dar errado no live code? Nada. Somente quando ele responde muito rápido. Caralho, mano. Desculpa aí, velho. Ainda fiz errado, mas beleza. Eu escrevi errado aqui mesmo. Aí, show de bola. Então, ó, beleza. Aí eu venho aqui, não vai ter nada. Maravilha. No meu usuário eu não tenho nada, eu acabei de criar, né? Então ele está filtrando por usuário. Então, ó, form render. Então eu consigo botar aqui Rex. A data de nascimento dele vai ser qualquer dia desse aqui mesmo. E aí eu mando um post. E ele já me retorna. Aqui em cima tem o ID, não dá pra ver, mas... Ele já me retorna o create. E aí se eu vim aqui botar o ID dele... 2. 2? Acho que é 2. Não. Depois, bom, enfim. Passando o ID, ele vai me retornar esse mesmo objeto, tá? Mas aí vai ser para put e para post. Então eu tenho a minha listagem aqui
de dogs. Então, vê como fica bem mais fácil, né? Que você tem que ficar fazendo request com curl ou fazendo request com postman para testar como é que está se comportando sua API, o que é que ela está retornando, se está vendo os campos que você precisa. Então, a API browseável para mim é uma das melhores coisas do DRF. E é isso aí, velho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu tinha uma perguntinha para fazer. É que eu já vi algumas palestras sobre APIs REST e o pessoal indica o Postman. Uhum. Uma extensão do Chrome, eu não tem um programa separado. E geralmente para você fazer uma conexão através de uma outra porta, para consumir, no seu caso, é a porta 8000. Isso. Aí, pelo que eu estou vendo, assim, o Java Framework ele é bem completo de estar fazendo o precisa do Postman, né? Isso. Ou teria alguma vantagem ainda usar os dois, talvez? Então, quando você está trabalhando, muita gente não conhece isso aqui. Geralmente, quando a gente trabalha no back-end, a gente tem uma certa distância do front. E uma dificuldade que eu tenho muito grande com o front é que eles não estão acostumados a usar isso aqui. Talvez eu não sei se as outras ferramentas fornecem. Então, eu só uso isso aqui, eu não uso Postman. Eu só uso isso aqui, nas minhas APIs, tá? Mas, às vezes, por exemplo, quando você não conhece isso aqui, o Postman é maravilhoso. Um dos problemas disso aqui, por exemplo, é quando você precisa fazer get fazer post com parâmetros específicos, entendeu? Ele não deixa você fazer post diretamente, porque, obviamente, você não tem um botão de fazer post aqui, né? Aqui você não tem um post. Você precisa passar num request body, por exemplo. Dados que você não consegue passar por aqui, você passa pelo Postman. Então você vai lá no Postman, seta o body como raw, JSON, e aí você cria um objeto JSON que vai retornar, que vai bater na sua API. E aí você consegue tratar isso na sua view. Essa API browseável não fornece esse tipo de comportamento. Você não consegue passar um body específico para a sua API por aqui. Entendeu? Então o Postman ainda fica sendo útil para isso, tanto se é URL. Ela é mais para navegação, né? Browsable, ela é mais para navegação mesmo. Você vê, tá, o que é que está chegando, o que é que me está retornando, e tá faltando um field aqui, ID, por exemplo, eu não vi. Então eu estou vendo que eu tenho que ir lá no meu código disponibilizar o ID no objeto. Depois eu volto aqui, tá aqui, sem ter que ficar abrindo post, me fazendo get, botando, por exemplo, token de autenticação no header, esse tipo de coisa. Eu consigo fazer tudo por aqui. Ela facilita dessa forma. Isso. Documentation era um dos assuntos que eu ia abordar aqui na palestra, mas não ia dar tempo. Basicamente, o DRF ele já produz geração de esquema automático. Ele tem classes que geram um esquema completo da sua API. Você consegue fazer isso manual, certo? Fornecendo arquivos de configuração, YAML, JSON, e aí você fornece, tipo, todo o nível das suas URLs, o get vai fazer isso, a descrição desse cara é essa aqui. E você tem pacotes já prontos, mais uma vez, as third parties do DRF, que fazem tudo isso para você automaticamente. Você precisa, obviamente, instalar e configurar. Você tem o Swagger disponível, você tem a API Docs, um negócio desse. API Doc, né? Você tem API Docs, você tem Swagger e você tem mais algumas outras. Você tem DRF Docs, que são bibliotecas. Então, basicamente, você precisa definir uma URL, você vai importar dessa lib a view que você quer, por exemplo, sei lá, import from DRF Docs, import views as doc views. E aí você vai plugar na sua URL como se fosse uma URL do Django normal. Você vai botar o barra docs e vai passar essa view para ela. Quando você acessar a barra docs aqui, já vai estar tudo pronto. Qual é a limitação desses caras? Às vezes, essa documentação ela precisa de acesso anônimo, na maioria das vezes. Então, se a sua view ela não lida com acesso anônimo, ela, por exemplo, ela é limitada a quem está logado, é is-authenticated sempre, ou ela precisa de algum parâmetro sempre sendo passado, fora da caixa, assim, out of the box, a lib não faz. Você vai precisar sobrescrever algumas coisas dentro da lib para que elas se comportem do jeito que você quer. Tipo, passar um usuário de autenticação, configurar um token para ficar fazendo request e botar isso no header da biblioteca de docs, porque basicamente o que ela faz ela bate na view, pega o que ela retorna e renderiza isso como a documentação, né? Você clica, ela mostra, aqui eu consigo fazer um put, consigo fazer um post, e aqui eu consigo fazer um get, entendeu? E o meu endereço é esse, o que é que ele espera? Isso aqui, entendeu? Mas você consegue, instalando biblioteca, fazer isso. Mais alguém?
Não, não. Pode deixar. Isso aqui, como eu disse, isso aqui é só um renderer. Entendeu? Quando você fizer o request, ele vai retornar JSON, por padrão. Entendeu? Aí você consegue consumir. Isso, exato. Exato. Eu queria perguntar sobre a questão de performance, né? Porque como ele faz muita abstração, exemplo real que você já fez na prática, mesmo assim, de grande volume de aquisição, como você enxerga isso? Assim, uma das coisas que muito se fala em relação ao DRF é o tamanho dele para, de repente, o que você precisa. É um canhão para matar uma formiga. Isso aqui vai... Lógico, você como desenvolvedor, você vai ter a clareza na sua cabeça do custo versus o trabalho que você quer. Então, por exemplo, você tem uma aplicação muito grande, talvez isso seja a sua solução e a demora teórica que isso vai gerar, tipo o desempenho que ele vai perder um pouco, talvez compense pela quantidade de trabalho que você vai ter que vai abstrair para fornecer, por exemplo, um API. Mas, por exemplo, você tem uma aplicação Django, e você, sei lá, quer 2 views que retornem JSON, por exemplo, JSON response, para você tratar uma chamada de Ajax, alguma coisa. Não compensa. Entendeu? Você vai, aí eu recomendaria o quê? Sei lá, eu quero uma API que vai me retornar, sei lá, 2 endpoints. Eu vou instalar o Django, o DRF, o MySQL, tudo que o Django me dá, tudo que o DRF me dá para servir 2 resources, como esse caso aqui é de exemplo, óbvio. Mas na vida real, eu vou fazer tudo isso para ganhar 2 resources? Talvez não seja o que eu quero. Então você tem outras ferramentas, como o Flask, que teoricamente é mais rápido. Na prática, eu nunca senti diferença. Talvez no nível de aplicações que eu já trabalhei, o nível de carga, eu nunca senti uma sobrecarga na minha API por causa, literalmente, do DRF. Geralmente, qual o problema? Queries mal feitas, pouco otimizadas, lazy evaluation, entendeu? Que não está sendo utilizado, é tudo eager. Então, eu vou lá, faço um request, ele me retorna uma response de 5.000 itens. Cara, naturalmente isso vai demorar, entendeu? Independente do que você está usando. Se você retorna uma lista de 5.000 itens, de 5.000 objetos para serem renderizados como JSON, que o DRF vai ter que ir objeto por objeto e renderizar isso como JSON e devolver para você, ele vai ficar lento. O problema do DRF não é. Entendeu? Mas assim, para aplicações menores, eu não recomendo. Existem outras ferramentas, inclusive do próprio criador do DRF, uma nova chamada API Star, que vai ter palestra hoje. Inclusive, que ele está querendo usar no lugar do Flash. Porque muita gente, eu quero uma API REST, o que eu faço? Pô, o DRF é muito pesado, eu vou para o Flash. Agora ele está fazendo a API Star, que ou conecta ou não no Django. Você fica à vontade para escolher. Mas eu, particularmente, nunca senti. Por causa dele, não. Mais alguém? Então, valeu, galera. Obrigado.